A pergunta que vamos nos fazer hoje é: de onde vem essa culpa, esse sentir-se mal, esse estado muitas vezes de inadequação ao fazermos uma venda? Temos algo a oferecer, um produto, um serviço, uma criação, e na hora de estender as mãos e ofertar, dizendo como funciona, quanto custa, quais as condições para que o produto seja entregue, muitas vezes o efeito sentido é de vergonha, até mesmo culpa, até mesmo um encolhimento. Às vezes a oferta é até feita, mas você dá muitos passos atrás e se esconde, às vezes até por um tempo, interrompendo a sua entrega. É sobre esse cenário que nesse segundo episódio do especial que estou desenvolvendo, nós vamos tratar. O que será que está por trás desse movimento? E antes de chegarmos propriamente a uma resposta que é pessoal, você vai investigar daí dentro de você onde que os elementos que eu estou trazendo aqui, eles encaixam em algum ponto interno. Vai ser muito natural você perceber, é isso que acontece comigo. E esse especial está acontecendo porque é tempo de inscrições abertas para a Escola de Preceitos em Marketing Sistêmico. Então, pessoal, a cada 6 meses a escola abre inscrições, são ciclos de 4 meses, onde nós aprofundamos nessas causas, nesses elementos mais de base que criam os nossos resultados. E se queremos resultados nos negócios, não tem como fugirmos da etapa das vendas. Não tem como eu ter resultados se eu não me colocar com mãos estendidas, oferecendo o que eu tenho. E muitas vezes nós podemos acreditar que terceirizar esse aspecto, colocar aqui uma agência, uma equipe de vendas, acreditar nessas mirabolâncias de que se você, eu sou o produtor, mas se alguém cuidar para vender para mim, resolve o meu problema. Não resolve, porque você, de todo jeito, é aquele que está com as mãos estendidas. Então, mesmo as agências, mesmo os apoiadores das vendas, e aqui estão agências, gestores de tráfego, aqui estão profissionais que auxiliam a intermediar esse profissional com a venda também, precisam que esse produtor esteja se trabalhando nesses aspectos que nós vamos cuidar aqui hoje. Entregar e estender às nossas mãos um produto, um serviço, não pode significar culpa, encolhimento, medo, receio, vergonha. Tudo isso vai estar presente em você na hora de fazer a oferta, mesmo que seja a voz, a criação de outra pessoa intermediando a sua entrega. Cuidar desses sintomas dentro de nós vai produzir efeitos. Vamos ver então, vamos compreender então. Vamos antes a um cenário mais macro. Vamos a um inconsciente coletivo, algo que nos conecta como cultura, como sociedade. De onde nós viemos? Nós viemos de um tempo em que as publicidades, as propagandas, elas aconteciam no intervalo da programação. Pessoal, eu sou profissional da publicidade, eu estudei isso profundamente e o modo como isso atuou na nossa formação de percepção. A geração mais nova não vai sentir isso tão forte quanto as gerações de 15, 20 anos que conviveram com o intervalo comercial. Como que o intervalo comercial acontecia? Eu estava aqui assistindo um programa, um filme,
uma novela, um jornal, e vinham os reclames, vinham as propagandas. Ou então você estava ali folheando uma revista e vinham em páginas que dividiam talvez as matérias uma propaganda. Ou você estava ouvindo rádio e vinha o momento do intervalo. O que nós fazíamos durante as propagandas? Nós aproveitávamos para ir na cozinha, beber alguma coisinha, nós aproveitávamos para ir ao banheiro, nós aproveitávamos para mudar de canal. Né? Você está ali ouvindo a rádio, como que as estações de rádio combinavam? Todas na mesma hora. Porque independente se você muda de estação, estão todas sincronizadas e aí você não escapa dos reclames. Nós então interiorizamos que essas vendas, os anúncios, eles nos tiravam da programação. Eles nos colocavam a par da programação. Para quê? Para nos vender algo. Então nós íamos a uma loja, e isso ainda é atual, e o vendedor ficava ali, argumentando, e fica ainda, né? Argumentando por que aquele produto é o melhor para você, por que você tem que fazer essa compra, convencendo e te levando, talvez, a uma decisão de compra que, de todo jeito, foi você quem decidiu fazê-la. Mas o que nos importa, e eu quero destacar, é que nós nos acostumamos com o anúncio, com a propaganda, num momento separado. E ela ficou com uma dose, um entendimento de incômodo, de inapropriação, de interrupção, de estava tão bom o filme e entrou o intervalo. Sabem que eu fui uma vez no cinema em Portugal e lá no cinema tem intervalo. Gente, eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Eles colocavam lá, intervalo, e aí a gente ia lá fora para comprar pipoca de novo. Então, acabava que você ia ao banheiro e comprava alguma coisinha na delicatessen de novo. Mas o intervalo não era bem visto como algo, ai que bom, começaram as propagandas. O que se fazia então naquela época? Tentava-se criar propagandas muito interessantes, icônicas, propagandas memoráveis, às vezes com um jingle, uma música, às vezes com algo mais assim apelativo. As cervejas, por exemplo, sempre trouxeram muitas mulheres de biquíni. As grandes marcas tentavam criar um entretenimento também durante o intervalo. Para quê? Para evitar que você se sentisse assim tão desagradado de estar vendo os anúncios e graças talvez a uma graça, a um elemento surpresa, a algo mais assim inusitado, você se lembrasse daquela marca como uma preferência sua. Esse movimento da propaganda ser separada do conteúdo acaba gerando em nós uma ideia de que o vender incomoda. O vender ele é apelativo, quando não precisa ser. Hoje as coisas já mudaram muito, já não há mais, mesmo havendo a programação, por exemplo, de uma TV aberta. Gente, nós nem assistimos mais TV aberta. Nós nem assistimos mais o filme que está na grade. Nós vamos a um Netflix, nós vamos a um streaming e escolhemos o conteúdo na hora. E nós não temos intervalo. Claro, né? Aí vai o YouTube te vender um programa premium para você não ter o anúncio. Vai o Prime Video também. Daqui a pouco o Netflix eu imagino que vai ter os anúncios também. Mas é só assim, quem não quis pagar para ficar sem anúncio. O anúncio não vai mais nos interromper. A tendência é que o anúncio ele esteja como parte da programação. Então vai aparecer um merchan durante uma fala, durante um podcast,
no meio da própria programação. Não é um intervalo, é um patrocinador, às vezes é um produto que vai aparecer aqui do ladinho, né? O atleta vai estar lá dando a entrevista dele, eles vão colocar aqui do lado o patrocinador, vai estar, por exemplo, num jogo, vai estar ao redor do campo, mas como parte da programação, cada vez mais. E como que isso pode ser compreendido por nós como os motivos de termos também sentido os efeitos e trazido para o nosso pessoal a ideia de que se eu estou oferecendo, eu estou incomodando. Como que eu desativo isso dentro de mim? Então vamos lá, vamos mudar essa chave. Tudo aquilo que é ofertado, seja qualquer produto ofertado, esse produto ele tem uma função, ele tem uma característica, ele serve a algo. E quando você compra, quando você vai e adquire um produto, contrata um serviço, você está querendo aquele elemento. Às vezes, claro, muitas das vezes, nós nem sabemos por que queremos. Mas fato é que a publicidade pode ter nos trazido elementos que nos convenceu que sim, eu estou querendo. Aqui nós vamos focar nesse serve a algo, pois ele é que vai conseguir desarmar a ideia de que o processo de vendas ele é prejudicial ao outro, que o outro é um cordeirinho todo puro e você vai convencê-lo com garras de monstro, o monstro da propaganda, de comprar. Voltamos ao vídeo 1, se for preciso, a postura de colocar medo e entrar em contato com o cérebro reptiliano do seu cliente, querendo fazê-lo comprar por medo. Não estou falando de usar técnicas que levam à compra inconsciente. Aqui eu quero nos levar já a outro patamar. O patamar em que conscientemente, por causa daquilo a que serve o produto, o cliente vai fazer a compra. Você vai confiar na capacidade do seu cliente de distinguir eu preciso ou não. E como eu vou ter essa relação saudável com o cliente? Como eu vou fazer essa venda sem me sentir mal por estar fazendo uma venda? Como eu vou fazer uma oferta sem achar que eu estou incomodando? Claro, né? Temos muitas camadas aqui, temos muitas dores sendo movidas aqui, inclusive as dores muito fortes de abandono, de rejeição. Essas dores ficam muito latentes num processo de vendas, mas não é o objetivo desse vídeo falar sobre elas, em outros eu posso falar. Mas o que eu quero chavear aqui é que o produto e o serviço, eles servem a algo. E quando eu foco a minha atenção no que serve, no para que serve esse produto, para quem? Para quem, pessoal? O produto sempre serve primeiro a eu querer criá-lo. O primeiro movimento é para quem? Para mim. Porque sim, porque eu quero criar esse produto. Não é porque eu quero fazer a grande revolução no mundo e, uau, olha como eu estou contribuindo para a paz mundial. Não! Primeiro movimento, eu me alegro em ter aquele produto como oferta minha. E a partir disso, eu vou compreender o seguinte: esse produto serve a quê? Como ele funciona? Para que ele vai ajudar? Não porque eu quero fazer um grande discurso sobre como isso aqui vai transformar o outro. Não tem como saber a transformação do outro. Não tem como. Mas tem como eu descrever o meu produto. Descrever não é convencer. Descrever não é persuadir.
Descrever e narrar o que é o produto, de onde ele vem, não é inventar historinha de storytelling bonitinha para o outro. Ai, que lindas laranjas colhidas no amanhecer que fazem esse suco. Que mentira! Parar de inventar mentira. Eu vou contar as histórias que estão em volta daquele produto de verdade. Esse falar a verdade, esse narrar e descrever, me liberam para uma postura que talvez o marketing não consiga, o marketing tradicional não consiga tocá-la, que é uma dignidade em narrar o que eu tenho. A mesma voz, o mesmo tom da minha programação normal, então do mesmo jeito que eu estou aqui falando um conteúdo, que é o mesmo jeito que eu falaria, por exemplo, numa aula, é o mesmo tom que eu vou dizer, tem a escola de preceitos, pessoal. E essa escola serve para dar base a vocês para que o marketing seja mais ordenado com o seu espírito, com a sua verdade, com a sua alma. A mesma voz que nasce de nós, explicando, entregando conteúdos, entregando valor, entregando a programação, é a mesma voz do intervalo, porque não é separado. Precisa ser a mesma coisa, a mesma qualidade. Qualidade eu quero dizer característica, matéria. Para que serve o meu produto? Como ele funciona? Como ele acontece? Qual é o preço? E a vergonha de dizer o preço? O preço precisa ser calculado a partir de um lugar justo, de uma balança justa. Também podemos vir a esse tema em outros conteúdos. Mas se esse preço é justo, por que eu teria vergonha de falá-lo? Eu não pago também por tantos serviços e produtos de uma maneira digna? Vou comprar esse computador, vou pagar por ele. Eu vou alugar esse espaço em que eu estou, vou pagar por ele. Eu vou comprar meu telefone, meu microfone, eu vou pagar por ele. Isso é digno. Adultos pagam por. Então não preciso ficar ali desviando, despistando o preço. Não coloca o valor inteiro. Coloca o valor parcelado, coloca o valor inteiro. O adulto precisa lidar com a informação inteira. Como vai acontecer? Qual é a forma como esse produto é entregue? Quanto mais detalhes eu dou sobre como funciona, sobre o que é, para que serve, qual é a história, por que esse produto está aqui, sem historinha, mais confiança eu gero naturalmente. Mais elementos para que o outro tome a decisão naturalmente também eu gero. Esse processo precisa ser natural, se tornar natural dentro de nós. E talvez compreendendo essas bases possa sim ficar mais natural dentro de você. Pessoal, eu volto com o terceiro episódio dessa série logo. E semana que vem eu venho com o próximo episódio. Se não assistiram ainda o primeiro, ele está disponível, continua disponível. E os outros vídeos aqui do canal também. A Escola de Preceitos tem inscrições até dia 2 de agosto. É um domingo. Pois nós começamos esse ciclo dia 3 de agosto, numa segunda-feira. Até, recebam o meu grande abraço.